Palavra de Deus, eu quero meditar com você, a palavra do Senhor, e juntos nós vamos ler a palavra. Se você tiver uma Bíblia aí, eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia. Nós vamos ler a palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Samuel, você vai abrir a sua Bíblia aí, no capítulo 15, tá certo? Nós vamos ler o capítulo 15, a partir do verso 13. Então, me acompanha aí. Se você não conseguiu ouvir a referência, segundo livro de Samuel, capítulo 15, verso 13 em diante. Diz assim: Então, um mensageiro chegou a Davi e disse: os israelitas estão com Absalão. Então Davi disse aos seus conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará e causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhes responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, decidir. O rei partiu, seguindo por todos os de sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim, o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade. E todos os seus soldados marcharam, passando por ele todos os queretitas, peletitas e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. O rei disse então a Itai de Gate: por que você está indo comigo? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado da sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderei fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo os seus irmãos. Que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que onde quer que o rei for, eu ali estarei, para viver ou para morrer. Então disse Davi a Itai: está bem, pode ir adiante. E Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as suas famílias. Versículo 23. 2 Samuel, capítulo 15, verso 23. Todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale de Sedom e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Queridos, feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos orar a Deus neste momento. Pai amado, Deus querido, em nome de Jesus nós apresentamos esse momento de reflexão em tuas mãos. Eu não sei quem está me assistindo nesta hora. Talvez saiba quem é que está assistindo, mas não sei quais são as crises, quais são os problemas e as dificuldades que esta pessoa está passando. Certamente eu posso estar falando para alguém que está passando pelo deserto da vida. Deus, que esta palavra seja um bálsamo para este coração ferido. Que esta palavra possa ser uma direção para quem está perdido em meio a um deserto. Que o Senhor possa ser a companhia daquele que está passando pela tempestade da vida. Fale, Senhor, aos nossos corações nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero falar nesta noite, nesta hora, neste momento que você está me assistindo, sobre algo que acontece com Davi. O texto diz que
Davi vai para o deserto. E na palavra de Deus está escrito que Davi vai para o deserto e ele dá uma palavra para um dos seus súditos. Ele diz para um dos seus súditos que ele vai para um lugar no deserto aonde tem águas. A palavra do Senhor diz que ele diz o seguinte para Zadok. Ele diz para Zadok: leve Zadok, no versículo 25, a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, Ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar aonde ela deve permanecer. Mas se Ele disser que já não sou de seu agrado, aqui estou. Faça Ele comigo o que for a sua vontade. Disse ainda ao sacerdote Zadok: fique alerta, volte em paz para a cidade. Você, Aimás, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Juntos a torrentes do deserto, ficarei esperando notícias de vocês. A Bíblia diz que Davi foi para o deserto, mas ele não foi para um lugar ermo. Ele não foi para um lugar aonde ele podia perder a noção, perder a direção. Primeiro, é importante a gente meditar uma coisa: o deserto, para alguém entrar nele, precisava conhecer. Mas por mais que a pessoa conhecesse, ou até hoje, por mais que alguém conheça o deserto físico mesmo, como o Saara ou como outros desertos, o deserto é um lugar difícil de passar. O deserto é um lugar difícil de habitar, por isso ninguém habita no deserto. As pessoas passam pelo deserto. Na vida, nós encontraremos lugares desérticos. Momentos da vida, nós passaremos por situações como se estivéssemos em meio a um deserto, abandonados pelos melhores amigos, esquecidos pelos familiares, em meio ao caos, em meio aos problemas, sem saber para onde ir. Pior do que isso, o deserto nos debilita. O deserto nos tira as forças. De dia é muito quente, à noite é muito frio. O calor nos desidrata, nos faz perder a força. O frio nos leva à hipotermia, ou seja, em qualquer momento ou em qualquer hora do dia ou da noite, estamos a perigo de morte. Talvez você esteja passando por isso na sua vida, passando por dificuldade, passando por problemas. Talvez você esteja adentrando para o deserto da vida e não sabe o que fazer. Essa história que eu acabei de ler, que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 15, a partir do verso 13, nos ensina algumas lições de Davi ao entrar no deserto. A Bíblia diz que Davi, ele não entra no deserto sem direção. A Bíblia nos diz que Davi não entra com uma multidão, com várias pessoas te seguindo, sem saber para onde ir. Meu irmão e minha irmã, você pode estar em meio a um deserto.
Você pode estar em meio aos problemas. Você pode estar passando por provações. Você não pode saber, ou você não pode viver solitariamente. O texto diz que Davi relata o seguinte: eu estou indo, mas que Deus tenha misericórdia de mim. Em outras palavras, Davi está dizendo: Deus, me acompanhe. Senhor, eu estou fugindo do meu filho. O meu filho se rebelou contra mim, Absalão. O meu filho quer me matar para tomar o trono. O meu filho está me expulsando do meu palácio. Mas uma coisa eu não quero perder, Senhor: a tua presença. Eu não quero perder, Senhor, a tua direção. Eu não quero perder, Senhor, os teus cuidados. Queridos, faz uma diferença muito grande quando nós passamos por momentos difíceis da vida e nós sabemos quem está conosco. A pergunta que eu faço para você nesta hora é: com quem você está agora? A quem você tem se apegado? Porque muitas vezes nós nos apegamos a coisas. Muitas vezes nós depositamos a nossa confiança e achamos que pessoas vão resolver os nossos problemas. Às vezes nós achamos que é a nossa condição financeira, são as nossas influências. Quem tem beleza acha que é a sua beleza que vai resolver o seu problema. Às vezes nós achamos que quem vai solucionar as nossas dificuldades são os nossos pais, nossos cônjuges, os nossos amigos. Mas que nós possamos aprender nessa noite com Davi. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Porque quando ele entra no deserto, ele diz: Senhor, eu estou entrando, mas vem comigo, Senhor. Tem misericórdia de mim. E a palavra de Davi nos leva que o lugar não era um lugar fácil. Se você for observar no verso 1, no verso 13, a Bíblia diz que Davi está está fugindo do seu algoz, que por sinal é o seu filho. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele entra com várias pessoas no deserto. Mais do que isso, mas ao entrar no deserto, ele sabe aonde ele está entrando. E o deserto, muitas vezes, queridos, é um lugar de indigência, um lugar de reclusão. O deserto muitas vezes pode representar para nós um lugar de separação. O deserto para mim e para você pode representar um lugar de desolação. Observe a resposta de Davi. Ele diz: neste lugar eu estou entrando. Volte, Absalão, volte. Deixa eu ver aqui o nome do Zadok. Volte, Zadok. Leve a arca de volta e clame a Deus por mim, para que eu tenha pelo menos a alegria de entrar no deserto e sair do deserto. Davi está dizendo para o sacerdote: clame, porque eu creio em Deus. Peça a Ele pela minha vida, porque eu sei que Ele vai ouvir a sua oração e vai atender o meu clamor. Primeira coisa que eu quero te perguntar nesta hora é: com quem você tem andado?
tem cacife, tem possibilidade de te tirar dos momentos de aflição que você vive. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, querida, você que está me assistindo. Tem horas que todo mundo te abandona. Tem horas que fisicamente a única pessoa que te acompanha é o seu travesseiro em meio às suas lágrimas. Tem hora que a sua tristeza é tão grande, que o seu pesar é tão grande, que você olha em sua volta, mas parece que ninguém te vê. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Pode até o homem te esquecer e não te ver, mas a Bíblia diz que Deus te vê. Deus conhece a sua dor. Deus conhece o seu deserto. Deus conhece o seu pesar. Deus conhece a sua tristeza. Deus sabe qual é a dificuldade que você está vivendo. Deus sabe qual é o problema que você está vivendo. Mas muitas vezes nós nos encontramos em meio ao deserto da vida e nós procuramos as pessoas erradas para tentarem nos tirar dali. Davi faz diferente. Davi diz para Zadok, clame para mim, clame por mim a Deus, para que eu entre, mas que eu saia daqui e eu tenha pelo menos a alegria de ver novamente a presença de Deus, a glória de Deus. Queridos, Davi vai entrando para o deserto, mas ele não deixa de fazer uma coisa que muitos de nós deixamos de fazer em meio aos problemas. Quantas pessoas, talvez esteja falando para você, que quando enfrenta problema, ao invés de procurar a Deus, ao invés de louvar a Deus, ao invés de exaltar a Deus, reclama da vida. Se decepciona com Deus, se decepciona com a igreja, se decepciona com os amigos. Não ora mais, não lê mais a Bíblia, não busca mais ao Senhor, simplesmente porque entrou num problema. Eu vejo uma atitude diferente em Davi. A Bíblia diz que quando Davi vê o seu filho se rebelar contra ele, a ponto de tentar contra a vida do próprio pai, tentando o matar para tomar o trono, Davi, ao ir para o deserto, ele busca a Deus. Davi, ao ir para um momento de reclusão, de separação, de tristeza, de dor, ainda assim ele busca a Deus. Naquele tempo, a presença de Deus estava na arca. Mas Deus não é um Deus que se resume apenas a um lugar, a um objeto. A Bíblia diz que a glória de Deus está por toda a terra. A Bíblia diz que os céus e a terra declaram a glória de Deus, que o universo que nós vivemos está sobre os pés de Deus. A Bíblia diz que a presença de Deus está em todos os lugares. No Salmo 139, diz assim, para mim e para você. O Salmo 139, ele começa dizendo assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra enche a minha língua, tu já sabes e conhece. Tu me cercas por detrás, pela frente, e põe as tuas mãos sobre mim. Escute, Davi vai entrando para um deserto, mas ele não quer entrar no deserto sozinho e na companhia apenas daquelas pessoas. Ele clama por Deus.
Queridos, muitas vezes na nossa vida, nós precisamos ter uma busca sincera pelo Senhor, independente da situação e do lugar que nós estamos residindo. Eu li mais cedo, no livro de Jeremias, que se nós buscarmos ao Senhor, capítulo 29, verso 13, Jeremias 29, verso 13, eu vou ler para você, e você vai ver aqui, olha o que diz a palavra do Senhor. Vocês me procurarão, e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Não importa o local, não importa a situação que você está vivendo. É tempestade, é deserto, é solidão, é desolação, é falta de ânimo, é falta da alegria da vida, é tristeza, você está desapontado. Olha o que diz a palavra de Deus, olha o que Davi fez. Vocês acham que ele não estava desapontado com seu filho? Vocês acham que ele não estava triste de sair da sua casa e ir para o deserto? Mas ele não vai só com a companhia das pessoas. Ele diz para o Senhor ir com ele. Mas tem uma terceira verdade neste texto. A Bíblia diz que ele vai para correntes de águas limpas. Davi vai para um lugar aonde não é só um deserto, mas no meio do deserto havia um oásis, e Davi vai se repousar ali. E ele diz: volte, ore ao Senhor, e lá eu vou esperar por notícias de vocês. Enquanto Davi espera, Davi está ali confiando em Deus. Queridos, às vezes nós precisamos esperar um pouco mais. Nós vivemos um tempo do imediatismo, onde nós queremos as coisas hoje, agora, eu quero agora. E não sabemos mais esperar em Deus. Sabe que muitas vezes, a propósito de Deus, no tempo da espera, ou no deserto, como diz o ditado, deserto é a escola de Deus. E na escola de Deus tem várias matérias, e uma das matérias é aprender o abecedário de Deus, que é obedecer. A segunda matéria é saber esperar no Senhor. E ao esperar no Senhor, confiar e ter fé. Davi espera. E a história vai dizer que Davi tem a oportunidade de voltar para casa. Davi tem a oportunidade de sair do deserto. E para sair do deserto, muitas vezes, nós precisaremos ser conduzidos pelo Senhor. Eu não sei qual é o deserto que você está vivendo nessa noite. Eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo, qual é o mal que você está passando. Eu não sei quais são os dilemas que você vive em sua vida. Mas tem uma palavra de Deus para o seu coração. Creia nele. Confie em Deus. Sabe, às vezes, nós estamos passando por momentos difíceis e nós temos quem pode nos tirar do deserto. Nós temos quem pode nos livrar das nossas aflições. Mas o orgulho muitas vezes nos impede de reconhecer o nosso erro. A palavra de Deus diz assim: olhe aonde você caiu. Olhe aonde você errou. Volte, reconheça o seu erro. Peça perdão a Deus e misericórdia ao Senhor.
talvez, no meio do deserto que você está, que você se encontra nesta hora, Deus só está esperando você pedir ajuda a Ele. Deus só quer que você se humilhe perante a poderosa mão dEle. O problema é que às vezes, ao invés de nós procurarmos apenas Deus, nós procuramos outros meios e deixamos Deus de lado. A história de Davi nos ensina que Davi nem pensou em outra possibilidade, que ele só pensou em Deus. E que por ter ele entrado com Deus, Deus o fez sair do deserto que ele entrou. E ele não saiu derrotado, ele entrou como um pré-derrotado, mas saiu como um vitorioso no Senhor. É isso que Deus quer fazer na sua vida, para você que está me assistindo nesta hora. É isso que Deus quer fazer na sua casa, na sua família, no que você tem no seu negócio, na sua vida espiritual, na sua vida conjugal. Às vezes tem pessoas que estão vivendo o deserto no meio da vida conjugal, vive brigando com seu cônjuge, com seus filhos, com a sua casa, não tem paz em casa. Tem gente que vai para o trabalho e não tem vontade de voltar para casa. Tem gente que está em casa e o deserto é no trabalho. Lá tem gente perseguindo, lá tem gente com inveja, lá tem gente com raiva. A pergunta é: quantas vezes você pediu a Deus para te ajudar? Quantas vezes você chamou por Deus e ficou ali quietinho? Olha o que diz a Bíblia. Eu vou lá. Davi diz: eu vou para lá e vou esperar pela notícia de vocês. Quem ia trazer a notícia era o homem de Deus. Ele ia trazer notícia de quem? De Deus. Espere em Deus. Espere no Senhor. Clame por Ele e aguarde dEle. Confie apenas nele, queridos. Confie apenas nele. Queridos, será que não é isso que Deus quer que você faça nessa noite? Eu quero convidar você, quero desafiar você em nome de Jesus, no sangue de Cristo, através do Espírito Santo de Deus, que você olhe e faça uma avaliação de em qual deserto você se encontra. A partir desta palavra, qual atitude você vai tomar? Você vai sentar no meio do deserto, vai chorar e vai se lamentar? Você vai reclamar porque os seus amigos te abandonaram? Você vai colocar a culpa em alguém porque você está no deserto? Ou você vai clamar por Deus? Ou você vai chamar por Ele, vai pedir: Senhor, eu estou aqui, vem me ajudar, me dê uma direção, me dê um consolo. Se não for para sair do deserto, Senhor, passe no deserto comigo, me dê força, renova minhas forças. O problema às vezes, queridos, é que nós não sabemos pedir a Deus, e quando pedimos errado. Mas nesta hora Deus está te dando a oportunidade. Você clamar por Ele e fazer um clamor correto. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça nesta hora. E clame por Deus. Clame por Ele nesta hora. Fale com Ele agora. Diga para Ele quais são as suas aflições, qual é o seu deserto. O que te aflige, o que tira seu sono, o que te faz chorar, o que te entristece. Vamos orar. Peça a Ele agora, para que Ele possa te tirar do seu deserto. Eu quero te dizer uma coisa: não duvide, porque para Deus não há nada que Ele não possa fazer. Tudo é possível ao que crê no Senhor, e para Deus tudo é possível. Mas se você não sair do deserto, peça para Ele te ajudar a passar pelo deserto. Mas se demorar, pastor, espere em Deus, que no tempo certo, na hora certa,
Escute uma coisa, Deus nunca chega atrasado. Deus chega no tempo certo. Nós que queremos abreviar o tempo de Deus. Mas ore comigo nesta hora. Pai, a partir desta palavra, que o Senhor possa nos direcionar. Senhor, se tem alguém agora nesta hora no deserto, passando por aflição, por provação, que o Senhor possa abençoar essa vida. Que o Senhor possa acompanhar essa vida. Que o Senhor possa dar a paz, que o Senhor possa dar a alegria. Toma, Senhor, em tuas mãos, cada pessoa que está me assistindo nesta hora. Se alguém está no deserto, tire, Senhor, em nome de Jesus. Livre, ó Deus, estas pessoas do deserto da vida. E que esta palavra possa encontrar um lugar especial em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.